Frase para hoje: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Marcos 1,15. Os abraços de hoje vai para Lucia Amorim, Neide Macedo, Daniele Sandra e para Cristine Elizabeth. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje. Bom, terminamos o capítulo anterior com a má notícia. E hoje o Dr. Veg está dizendo a Helena que as células de Nicholas e as células transplantadas de Pedro não estão funcionando muito bem. Às vezes acontece. Helena está chorando e muito chateada. Ela não entende por que Nicholas parece bem. O doutor então tenta tranquilizá-la. Eles farão mais testes e em seguida examinarão então o tratamento necessário. Pedro está de volta à garagem de Nelson, vestindo seu velho macacão de trabalho e alcançando então a galera. Ele vê Augustin sendo um saco triste e pergunta o que está acontecendo. Os outros caras dizem que pensa que Augustin está apaixonado. Por quem? Pergunta Pedro, incrédulo. Eles não sabem. Helena procura a terapeuta, Vitória, chorando sobre as condições de Nicholas. A terapeuta oferece conforto e incentivo. Muitos pacientes se recuperam disso, diz ela. Vitória então avisa que Helena diga a Nicholas que ele precisa fazer mais exames, mas que seja cuidadosa nos detalhes. Ela acrescenta para que ela não comece a agir como se ele fosse o centro das atenções, porque isso fará realmente se perguntar. Não há necessidade de estressá-lo. Rosa está no trabalho e Gina liga pedindo o telefone de uma amiga de Rosa, por um motivo que não entendi. Enquanto conversam, Pedro entra para pegar uma garrafa de óleo de motor. Gina ouve sua voz ao telefone e Rosa explica que ele veio para substituir Domingos, que estava se sentindo mal. Helena liga para Ernesto, que está em um táxi, para contar a ele sobre as más notícias sobre Nicholas. Ela está chorando. Ele diz que estará lá e que estaremos juntos nessa para lutar por nosso filho. Gabriela está cuidando de Nicholas. Eles estão brincando com brinquedos e ela está contando piadas cafona. Ele parece um pouco preocupado que sua mãe teve que ver um médico sobre ele. Pedro conversa com Augustin e pergunta sobre a vida amorosa de Gustavo. Augustin aproveita para perguntar se Pedro voltou então com Gina. De jeito nenhum, fala então o mecânico. Ela ainda está nessa obsessão e ilusão, mas isso não vai acontecer. Ele estará lá para a criança, mas é só isso. Espero que ela possa encontrar alguém que a ame eventualmente. Augustin então absorve tudo isso. Domingos nega estar doente. Esther quer que ele vá ao médico, mas ele está gritando que não há necessidade de ir para o médico. Ernesto vai para o hospital rebocando a bagagem atrás de si, para confortar Helena. Ela corre para seus braços chorando e conta a ele sobre as más notícias com Nico. Ele a tranquiliza de que tudo ficará bem. Nico é forte. Ela está preocupada que Nicholas fique com medo. Ernesto tenta acalmá-la e eles saem juntos. Esther visita a mãe ou parente do médico local que viu Domingos anteriormente. O jovem médico não está lá. Esther fala que Domingos é um teimoso. Um membro da família do médico está contando a Esther algumas das consequências do diabetes não tratado, como amputação e cegueira. Ernesto volta para casa e Helena explica a Gabriela o que está acontecendo com o filho. Gabriela é simpática. Nicholas também é informado de que terá que voltar ao hospital para fazer mais exames. Mas me sinto bem, diz ele, encolhendo os ombros. Helena e Ernesto minimizam a importância dos testes de Nicholas. Quando ele sai da sala, Helena e Ernesto falam sobre como eles estão escondendo algo de Nicholas e ele é um garoto inteligente e sensível para descobrir. Helena abraça Ernesto com firmeza e ele então absorve o abraço. Domingos está vestido. Esther pergunta se ele vai trabalhar. Ele fica realmente ríspido e hostil e diz que tem algo para fazer, mas não lhe diz o que e ele sai. Gabriela está conversando com Samuel. Ele não consegue deixar de se preocupar com o que está acontecendo com Rosa. Comentam que o irmão de Rosa parece mais um noivo. Então Gabriela atualiza Samuel sobre o revés do Nicholas. Ela está chorando. Samuel lhe dá um abraço reconfortante e diz que tudo ficará bem.
Helena chama sua mãe Andrea para colocá-la em dia sobre tudo o que está acontecendo. Andrea pergunta se Nicholas sabe. Não, ele não sabe, mas ela está preocupada que ele sinta algo que está acontecendo. Andrea se oferece para ficar com ela quando eles retornarem ao hospital. Helena também não quer isso. Ela precisa de tempo para absorver essa notícia. Andrea pergunta se Ernesto está na cidade. Helena diz que ele vai ficar. Andrea está preocupada e reconforta e relembra então Helena que somos todos uma família. Ernesto vê Horácio trabalhando. Ele não vai voltar para Washington por causa do estado de saúde do filho. Horácio está muito chateado com o que está acontecendo. Mônica entra depois que Ernesto sai e pergunta o que está acontecendo. Horácio então conta a má notícia e ela o consola com um abraço. Domingos vai a uma clínica ou consultório médico e faz bainha antes de preencher a papelada para fazer seus testes de análise de diabetes. Ele obterá os resultados amanhã. Ernesto liga para algumas pessoas em Washington para acertar as coisas. Ele vai vender a casa dele lá. Gina, por suposto, chega à garagem para incomodar Pedro. Ela se aproxima de Augustin primeiro. Ele sabe que ela o ouviu falar que Pedro estava lá e por isso ela veio. Ela finge total inocência. Ele novamente tenta fazer um caso para ela estar com ele porque ele a ama. Ela é novamente arrogante e desdenhosa e ela diz de jeito nenhum. Augustin é tão altruísta e totalmente apaixonado por Gina que se oferece para se casar com ela e a aceitar o filho dela como dele. Ela abate isso de maneira mais dura e dolorosa possível. Gina sai para perseguir Pedro e Augustin parece um saco triste como sempre. Horácio está investigando Ernesto, que diz que acertou as coisas em Washington por enquanto. Nicholas está em casa, joga-se na cama, parece chateado ou irritado e pega o tablet e bate nele. Pedro está trabalhando em um carro quando Gina se aproxima, toda sorrisos falsos e o sugam. Então, de repente, ele recebe um e-mail de Nicholas dizendo que se sente mal e está com medo. Pedro sai correndo imediatamente. Ele não vai explicar para Gina o que está acontecendo e quando ele diz isso a Nelson, que é uma emergência, Nelson se oferece para ajudar, o que Pedro agradece, mas recusa e depois vai embora. Nelson não acredita que Gina, só por coincidência, veio à garagem quando Pedro estava lá. Ele quer que ela entre em seu escritório para poderem conversar. Rosa atende o telefone no trabalho e é um marido assustador Modesto. Ele quer que ela o encontre imediatamente. Ela diz que não pode, mas ele pressiona. Então ela pergunta a Nelson enquanto ele e Gina estão entrando no escritório. Nelson diz que não. Rosa diz ao marido assustador que ainda está na linha. Ouviu isso? Não posso ir. O marido assustador desliga, o que assusta Rosa. Nelson está gritando Gina por perseguir Pedro. Como ela sabia que ele estava lá? Ela ouviu a voz dele quando ligou para Rosa. Ela realmente teve a audácia de repreender Nelson por não ter contado a ela que Pedro estava lá. Nelson tenta colocar o bom senso nela e a encoraja de ter algum orgulho. Ela, devagar, em sua maneira delirante, ela pede algo que não conseguia. Nelson começa a se preocupar com Domingos e liga para a casa de Pedro, sem resposta. Ele corre para ver como eles estão. Horácio vai até a casa de Helena e Ernesto e pergunta sobre Nicholas, mais conversas e preocupações e discussões. Horácio conforta Helena e diz que tudo ficará bem. Gina e Rosa estão discutindo sobre os delírios de Gina em relação a Pedro. Rosa parece ter pouca paciência com Gina hoje, quando parece óbvio que Pedro não está interessado nela e que nunca estará. Isso realmente irrita Gina. Então, o marido assustador Modesto chega, deslizando sobre a pobre Rosa, que o apresenta como irmão. Gina fica surpresa por Rosa ter um irmão. Ele é super viscoso e quer dinheiro de Rosa para alugar. Como Gina é filha do patrão, ele começa a aglomerar-se em Gina, pedindo adiantamento sobre o salário de Rosa. Gina parece que não está acreditando que ele é irmão e apenas o encara com um olhar cético e boquiaberto o tempo todo. Rosa precisa pegar sua bolsa e ir com Modesto. Domingos está em um restaurante favorito comendo uma boa refeição.
Um funcionário, amigo de restaurante, pergunta o que está acontecendo e Domingos diz que acabou de fazer alguns exames e eles acham que é diabetes. O amigo balança a cabeça e diz que seu irmão tinha. Então ele começa a falar sobre toda a coisa ruim que pode acontecer com quem tem a doença. Eles falam que cortam então a perna, você tem um ataque cardíaco e começa então a contar histórias que o assustam. Domingos quer comer sua comida, mas toda essa conversa assustadora o faz perder o apetite e ele não quer comer nem beber mais nada. Nelson se encontra com Esther do lado de fora de sua casa. Ele quer saber onde está Domingos, já que Pedro saiu com tanta pressa devido a uma emergência. Domingos saiu de casa, ela diz, e os dois se perguntam o que está acontecendo porque ele não atendeu o celular. Esther reclama que Domingos tem mantido segredos ultimamente. Gosta de ir ver jogos com seu misterioso amigo. Nelson se pergunta se talvez ele tinha ido ao médico. Esther ri e diz que nunca no mundo ele faria isso. Nelson pergunta timidamente se eles poderiam tomar um café. Ela diz claro e eles entram. Em sua casa, Ernesto, Helena e Horácio estão conversando sobre Nicolas. Ernesto está aproveitando essa crise para fazer valer a pena, dizendo que este é o momento que eles têm que fazer é estar mais unidos. Então Pedro liga para o celular de Helena. Ela o identifica com quem ligou na frente de Ernesto, porque do contrário as coisas só piorariam. E Ernesto obviamente faz uma careta. O contexto da ligação, é claro, é sobre Nicolas. Pedro conta que recebeu um e-mail sobre Nicolas e está com medo. Enquanto Helena está colocando no ritmo sobre tudo o que está acontecendo, Ernesto está fazendo todas essas caretas e Horácio está silenciosamente gesticulando para ele se acalmar. Nicolas vê Pedro pela janela no andar de cima e fica animadésimo. Durante a conversa, Pedro revela que está do lado de fora, mas diz que vai embora agora. Mas é muito tarde. Nicolas desceu correndo e saiu pela porta. Pedro pega Nicolas carinhosamente e avisa que tudo vai ficar bem e que não se preocupe. Nicolas fica muito animado quando Pedro o devolve para seus pais. Ernesto continua a fazer caretas e caretas. Mas então, Nico pede que Pedro fique mais tempo. Ernesto não pode negar exatamente esse pedido, então Pedro entra na casa. Pedro está sentado no sofá deles conversando com o Nicolas encantado. Nico traz à tona o canal do mecânico de automóveis de Pedro na internet. Durante toda essa conversa, Ernesto está fervendo em silêncio e fazendo todas aquelas expressões furiais de raiva. Então Nico pergunta se Pedro pode levá-lo para o seu quarto. Helena diz que ele terá que perguntar ao papai. Ernesto então planta um sorriso falso no rosto e diz que claro que sim. Ele está atirando adagas com os olhos em Helena durante tudo isso. Esther e Nelson estão então nos visitando na sala quando Domingos retorna. Ele imediatamente fica super pisado ao ver Nelson lá. Nelson diz inocentemente que estava preocupado com tudo, ligando para avisar que estava doente, emergência do Pedro, não consigo falar com Domingos por telefone. Então Domingo, que normalmente é tão tranquilo, fica incrivelmente zangado e hostil enquanto o acusa de estarem investigando como ele está. Essa é minha vida, grita ele quando sai da sala. Nelson e Esther literalmente erguem as sobrancelhas um para o outro. Esther então repete que esse comportamento, junto com seus outros episódios misteriosos recentes, estão dando a ela algo a se pensar. Rosa está sendo levada para um novo lugar com Modesto. Acho que é um lugar novo. Samuel liga. Modesto coloca então no viva voz. Rosa diz a ele para parar de falar com ela, mas Samuel recua. Então, Modesto diz para deixar sua irmã em paz. Samuel responde, isso é entre mim e ela. Rosa manda Samuel se perder e eles desligam. Modesto deixa bem claro que vai machucar Samuel se ele ficar por perto e Rosa, assustada, promete que Samuel vai ficar longe. Modesto então a leva para o quarto. Samuel ataca Gabriela no trabalho e ela pergunta o que está acontecendo. Ele está realmente chateado por Rosa rejeitá-lo novamente. Parte da mesma espuma, enxágue e repita a discussão do trama em torno de Rosa. Gabriela consola então Samuel e diz que é hora, então, como essa que se precisam então dos amigos. Eles vão sair para um café ou algo assim para poderem conversar.
De volta ao quarto de Nico, Nico mostra a Pedro álbuns de fotos dele mesmo quando criança. Parece que são fotos bem reais do ator quando era mais jovem. Gabriela dirige enquanto Samuel segura xícaras de café. Ela está então dizendo, jocosamente, que ele se livrou de Rosa, porque imagine como é a família dela, se o irmão dela é um exemplo. Samuel não precisa desse tipo de confronto, diz Gabi. Horácio, Helena e Ernesto discutem animadamente o papel de Pedro na vida de Nico. Ernesto está reclamando sem parar sobre isso. Enquanto Helena e Horácio estão dizendo que Nicola gosta de Pedro e que então ele que salvou a vida do menino, então o nosso Ernesto fica cada vez mais revoltado. Há uma pequena cena onde Pedro e Nicolas fazem desenhos e mostram um ao outro. São de carros, é claro, e os desenhos de Nicolas também mostram duas figuras. Pedro e Nicolas, eles se abraçam. Pedro se despede de Nico e diz que espera poder vê-lo em breve. Ele agradece aos adultos por deixá-lo visitar. Depois que ele sai, Helena e Nico vão para a cozinha e Ernesto, que está com uma aparência sempre azeda, reclama com Horácio que ele não acha que vai aguentar muito tempo tudo isso. Já está escuro e Pedro está de volta na garagem do mais alto para terminar alguns trabalhos. Nelson está lhe dizendo que as portas do mais alto estão sempre abertas para ele caso queira retornar. Pedro hesita por causa de todo o drama com Gina. Nelson então deixa bem claro. O negócio entre Gina e Pedro é separado então da garagem. Ele foi muito claro com Gina sobre isso. Ele mais uma vez repete que adoraria contratar Pedro de volta. Pense nisso. Ele então incita Pedro. Domingos está jantando em casa. Estel está o ajudando no refez com a saúde de Nicolas. Então, acontece que ela também diz a ele que viu um membro da família do médico e foi informado sobre os efeitos do diabetes. Ele imediatamente fica na defensiva. Ela se pergunta onde ele esteve. Ele fica mais defensivo ainda. Ele não está doente, insiste e implora por mais sopa. Pedro está voltando para casa na rua e um Ernesto desequilibrado maluco o ataca. Os dois se balançam e Ernesto grita: "Você não vai roubar minha esposa." Bem, Ernesto é um maluco, mas ele não está errado em seus instintos sobre isso. Então, gente, agora é confusão, troca de soco e vai ser muito babado e confusão que eu vou te contar tudinho. Então já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e fique por dentro de tudo que ainda vai acontecer. Muito obrigada por sua audiência.